Fala fera, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver sobre classe Java com JOptionPenny. Vamos lá? Aqui, para começar, nós vamos iniciar um projeto do zero, só para a gente conseguir compreender como que se faz um projeto em Java. Então aqui eu estou usando a versão 11.3 e aqui a gente vai criar primeiro o arquivo. Então a gente vem aqui no File, New Project e através disso a gente tem todas as opções para criar uma aplicação. Então a gente vai criar uma aplicação Java, então aqui a gente vem aqui em Java com ANT, em aplicação Java, e a gente vem na opção de Next. Aqui tem três coisas que a gente precisa tomar cuidado e prestar bem atenção para poder fazer o correto. Primeiro é o nome do projeto. Por mais simples que seja, o nome é algo que faz nos lembrar sobre o projeto. Então se você coloca um nome fictício, pode ser que quando você precisa desse exercício, você não consiga localizá-lo. Então o nome é uma coisa importantíssima para você conseguir ser guiado pelos nomes dos projetos. Então aqui eu vou colocar como nome de modelo 2. Por que como modelo 2? Porque nós vamos usar dois tipos de arquivos. Na aula passada a gente usou o modelo 1, usando um arquivo só, e nesta aula nós vamos usar o modelo 2, que tem dois arquivos. Aqui é a localização do projeto na linha de baixo. Por que a localização do projeto? Porque você pode escolher onde o seu projeto vai ser gravado. Aqui no meu caso eu já coloquei até no OneDrive, para ficar anexado nas nuvens, se caso eu precisar, se caso acontecer algo com o meu computador, eu tenho esse backup nas nuvens aqui para mim. Caso você queira mudar a localização no seu projeto, é só você vir aqui em Browse e conseguir escolher a opção da onde você quer que salve. Certo? Eu vou deixar nesse caminho porque é aqui que eu já defini que meus projetos fiquem. A terceira opção que é bem importante é essa parte de baixo, que é a criação de uma classe principal. Certo? Se eu deixar marcado, o meu projeto já vai vir com essa classe principal. E não é isso que eu quero. Eu quero que meu projeto venha vazio para eu criar todos os arquivos do zero. Se caso tiver selecionado de vocês, por padrão já vem um arquivo de classe principal. Eu vou desmarcar para que já venha vazio o meu projeto. Então nessa primeira parte a gente tem o nomezinho do projeto, a localização do projeto e a criação da classe principal que eu desmarquei. Vem na opção de Finish, automaticamente ele já vai exibir aqui do ladinho o projeto em Java. Caso vocês tenham algum outro projeto, ele também vai ficar enumerado aqui. Neste meu caso só tem um projeto, então só ele que vem para cá. Certo? Aqui nós temos dois arquivos separados, que é o Source Packets, que é o caminho dos pacotes, que são todos os códigos que você tem lá, e aqui nós temos a Libraries, que são as bibliotecas. Então nós vamos trabalhar primeiro nesse Source Packets. Eu ampliando aqui nessa opçãozinha do mais, ele vai exibir mais opções. Se eu vim aqui, eu reduzo e minimizo as opções que tem. Então eu venho aqui, deixo maximizado, e se vocês analisarem, tem o Default Package. E vocês estão vendo que está vazio. Por quê? Porque eu desmarquei aquela opçãozinha de criar uma classe principal. Aqui dentro eu posso criar quantos arquivos que eu quiser. Para eu criar esses arquivos, basta eu apertar o botão direito e vir nessa opção de New. Aqui nessa opção de New tem todos os arquivos que eu, Bruno, usei recentemente. Então aqui no modelo 2 nós vamos usar dois arquivos, que é a classe Java e a classe Java Main, que é a nossa classe principal. Caso você esteja fazendo junto comigo e não tenha essas duas opções fácil para você aqui, nessa opção de Another vocês vão conseguir visualizar todas essas classes que se contém aqui. Certo? O meu, voltando aqui, botão direito, New, já aparece aqui porque eu já usei ela frequentemente, então aparece aqui para mim. Certo? O porquê da classe Java e o porquê da Java Class. O Java Class é o Java, já é a classe Java, e a Java Main Class é a classe principal Java. Então, vamos rebobinar sobre isso. Primeiro, a Java Class é a classe Java. A Java Main Class é a classe principal. Como a gente usa o modelo 2, isso quer dizer que eu vou usar os dois arquivos. Só que para eu usar os dois arquivos, a classe Java é a primeira coisa que eu particularmente gosto de programar. Não é uma obrigação, não é algo obrigatório. Mas eu uso isso primeiro. Por que eu uso isso primeiro? Porque a Java Main Class, que é a classe principal, ela chama a classe Java. Se eu não tiver essa classe Java criada, como que eu chamo ela? Eu não consigo chamar algo que eu não tenho criado. Porém, o compilador,
ele começa a compilar e começa a ler a classe principal. Então tem essa diferença. A classe Java é a primeira coisa que eu gosto de programar e a classe main é a primeira coisa que o compilador vai executar no meu projeto. Voltando aqui para a tela, nós temos aqui a classe Java. Então eu vou criar a classe Java. No meu exemplo, eu vou criar uma classe que vai representar alguma coisa do mundo real. O que eu vou representar neste exemplo do mundo real? Um produto. Então a minha classe vai ser a classe produto. Dentro da minha classe eu tenho meus atributos e tenho os meus métodos. Neste exemplo nós vamos criar a classe, que é o que eu estou criando, que é a classe produto. Finalizando a classe produto, eu já tenho a estrutura do meu código. Vem alguns comentários por padrão, mas eu posso apagar esses comentários para ficar somente o código. Então aqui a gente tem o quê? A classe ela é pública, quer dizer que todo mundo pode ver, né, que é o modo de visibilidade dela. A outra palavrinha é a class, que é a classe, né, então isso é uma classe. E depois vem o nome que eu criei, que no caso eu coloquei o nome como produto. Eu estou representando o produto no mundo real, certo? Então a gente sabe, teoricamente, que é o quê? A classe é algo para representar do mundo real. Dentro da classe nós temos os métodos, que são as ações que essa classe desempenha. Então já que eu já criei a classe, eu vou criar um método para ficar dentro dessa classe. Então olhando aqui o método, eu também preciso colocar qual que é o modo de visibilidade desse método. Então neste meu exemplo eu também vou colocar como público, que é o modo de visibilidade do meu método. Depois de eu acrescentar esse modo de visibilidade, eu coloco qual que é o tipo do meu método. E meu tipo chama-se void, que é sem retorno, é vazio, certo? Então ele é público, ele é void porque ele não tem retorno e depois disso eu tenho o nome do meu método. Nesse exemplo eu vou colocar o nome de imprimir produto, certo? Eu colocando esse nome de imprimir produto, eu já criei a assinatura do meu método. Então rebobinando, nós temos a classe. Dentro da classe nós temos os métodos. Então aqui, ó, se vocês analisarem aqui na tela, o amarelinho é o começo e o fim da minha classe. E dentro disso tem um método. Então onde eu selecionei tem o começo e o fim desse método. E esse método vai ser para impressão dos valores do produto, certo? Então aqui eu tenho a estrutura do meu método. Dentro do meu método eu tenho os parâmetros, se esse método tem parâmetro ou se esse método não tem parâmetro. Para eu acrescentar os parâmetros é aquilo que eu quero imprimir do meu método. Então eu quero imprimir o nome do produto, então eu coloco aqui string nome. Por que eu coloquei como string nome? Porque o tipo do meu parâmetro é string e o nome dessa minha variável de parâmetro é nome. Como eu vou receber mais coisas, não somente o nome, mas também eu vou receber a quantidade e o valor, eu coloco a vírgula. Então, string nome, vírgula. Só que o meu valor e a minha quantidade ela vai ser double. O porquê que ela vai ser double? Porque você pode comprar por quilo, por exemplo, 2,5 kg, né? E o valor sempre pode ser quebrado também, né? Por exemplo, R$17,90. Então, nós vamos colocar as duas coisas como double, porque isso facilita também para nós. Então aqui eu vou colocar double, quantidade e double valor, certo? Então eu tenho o nome, que é uma string, a quantidade, que é double, e o valor, que é double. Se vocês analisarem, por que isso daqui são parâmetros? Porque outro lugar vai mandar essas informações para cá. Então quando nós criarmos a classe principal vai encaminhar esses valores para cá. Então esse método espera o parâmetro do nome, espera o parâmetro da quantidade e espera o parâmetro do valor, certo? Nós vamos configurar logo a classe principal para isso. Como que a gente sabe que é um parâmetro? Se vocês analisarem, a gente tem uma vírgula. Então nós temos aqui, ó, string, que é o tipo, nome, que é a variável, vírgula, double, que é o tipo, quantidade, que é a variável, vírgula, double, que é o tipo, valor, que é a variável. Então nós temos 3 parâmetros aqui recebendo, certo? Porém, nós temos que imprimir esses valores, porque a nossa classe é uma classe de impressão. Essa classe a gente só está criando para imprimir, certo? Então para imprimir, neste exemplo, eu vou imprimir sobre JOptionPen. Então eu vou utilizar o JOptionPen para poder fazer isso. Então presta bem atenção, um dos maiores erros que a gente vê é a digitação. Porque a linguagem tem case sensitive, então ela reconhece quando é maiúsculo e minúsculo.
Então, toda vez que a gente for preencher alguma coisa que a linguagem já possua, é interessante a gente utilizar o CTRL, segurar o CTRL e apertar o espaço, que isso vai preenchendo automático. Exemplo, eu coloquei a letra J de J Option Penny. Quando eu der Ctrl espaço, ele me aparece as opções mais óbvias que eu poderia utilizar usando a letra J. Se eu acrescentar a letra O e usar Ctrl espaço novamente, ele preenche e me dá mais opções. E olha quando eu coloco a letra P, o que acontece? Já aparece aqui o J Option Penny para mim. Quando aparece e eu seleciono essa opção, isso quer dizer que eu não vou escrever de uma forma errônea, porque já vai pegar exatamente aquilo que eu quero. Então selecionei aqui o J Option Penny, já fez um import automático para mim aqui na tela. Então não corre tanto risco de eu escrever algo errado, porque eu estou escolhendo uma opção que eu já pré-visualizei. O J Option Penny é uma caixinha que se abre, certo? Então é uma caixinha para que o usuário consiga ver essas informações. Quando eu coloco o ponto, eu consigo enxergar tudo que tenha dentro desse J Option Penny. Então se eu colocar a palavra Show Message de Dialog, o que isso quer dizer? Que eu vou abrir uma caixinha, então Show quer dizer que eu vou exibir essa caixinha, Dialog quer dizer que eu estou emitindo uma caixinha de Dialog e esse Show Dialog tem a mensagem contendo. Então esse J Option Penny que eu estou usando é para exibir uma mensagem. E aqui, se vocês analisarem, tem dois parâmetros. Então eu venho aqui, o primeiro parâmetro é null, o segundo parâmetro é a impressão dos valores. Então aqui nós estamos imprimindo o nome, a quantidade e o valor. Mas qual que é a diferença de quando a gente usa parâmetro e a gente usa esse mais? Então presta atenção. A vírgula significa que eu tenho um parâmetro, uma coisa diferente. Então aqui no exemplo nós temos o nome, vírgula, a quantidade, vírgula, o valor. Isso quer dizer que nós temos três valores aqui. Então temos três parâmetros, certo? Com isso, no J Option Penny a gente usa dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o null, o segundo parâmetro é essa impressão. E o que significa esse mais? Significa concatenação. Então nós estamos juntando o nome junto com a quantidade, junto com o valor. Qual que é a parte principal da classe Java? É executar uma ação. O que significa executar uma ação? Eu vou fazer um método ser executado. Por isso que dentro da classe nós temos os métodos, que são as ações que são desempenhadas pelas classes. Neste exemplo, o nosso método precisa receber três parâmetros que nós vamos enviar lá da classe principal e nós vamos fazer a impressão dessas três coisas que a gente recebe. Então a gente recebe essas três coisas e imprime essas três coisas. Como que a gente recebe? Sendo assim, eu preciso criar a minha classe principal. Então vamos lá, nós já temos a nossa classe Java, que é um arquivo do modelo 2. Agora nós vamos criar a classe principal. A classe principal é o segundo arquivo que nós vamos criar do modelo 2. Então botão direito, New, Java Main Class. Como eu já coloquei o nome de produto aqui, na nossa classe Java, eu vou colocar produto principal. Certo? Então nós temos o produto como classe Java e o produto principal como nossa classe principal. Quando eu finalizar, ele vai gerar um outro arquivo, só que esse outro arquivo é a nossa classe principal. Vou apagar aqui os comentários para não nos atrapalhar. Nós temos aqui a mesma estrutura, classe, e dentro da classe nós temos os métodos. Então nós temos a classe principal e o método principal. Aqui dentro nós vamos fazer três coisas, presta atenção. A primeira coisa, nós precisamos declarar as variáveis. A segunda coisa, nós precisamos pedir para o usuário digitar essas informações. E a terceira coisa, nós precisamos enviar essas informações para a classe Java, certo? Porque nós estamos criando uma classe Java para receber esses valores e imprimir esses valores. Então a primeira coisa, nós vamos declarar a variável. Então eu tenho aqui uma string e o nome do produto. Se eu visualizar aqui na minha classe, eu já tenho o nome, a quantidade e o valor. Então eu vou declarar essas variáveis. Então nós temos string nome, ponto e vírgula, double, quantidade, vírgula, valor. Vamos só conferir lá se são essas três informações? Então nós temos o nome, a quantidade e o valor. Exatamente as variáveis que nós temos aqui. Então a primeira coisa a gente já fez, que é declarar as variáveis. A segunda coisa é nós armazenarmos o que o usuário digitou dentro dessas variáveis. Então
Então vamos digitar nome recebe. Presta bem atenção nesse exemplo aqui, ó. Primeiro, eu posso passar o nome do produto pronto, por exemplo, nome, um produto, pão. Então eu já passei uma string pronta. Vocês estão vendo que tem aspa dupla, quer dizer que eu peguei uma string, já deixei pronta e armazenei na variável nome. Só que não é dessa forma que eu vou fazer. Eu vou pedir para que o usuário digite, mas o usuário vai digitar usando o JOptionPenny, não trabalhando com interface gráfica ainda. A interface gráfica nós vamos trabalhar em outra aula. Então aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Nome recebe. Nós vamos usar o JOptionPenny. Lembra que eu falei para vocês usarem o Ctrl espaço? Aqui é a mesma coisa. Toda vez que eu usar o JOptionPenny, eu preciso importar para eu poder utilizar isso daí. Então eu vou colocar o J, o O e o P. Quando eu der Ctrl espaço, você já vê que eu já consigo selecionar a opção do JOptionPenny. Selecionei a opção do JOptionPenny, automaticamente ele já fez esse import para mim. Nesse JOptionPenny eu vou usar o Show Input Dialog, certo? E aqui dentro eu vou colocar digite o nome do produto. Então se vocês analisarem, nós temos dois tipos de JOptionPenny que nós já vimos. Neste caso é o Show Input Dialog, porque nós vamos ter uma entrada do usuário. Na classe, nós temos o Show Message Dialog, porque é uma mensagem que vai ser exibida. Então, nós já trabalhamos com dois tipos de JOptionPenny, certo? Então, aqui na minha classe, eu já fiz o quê? Vai abrir uma caixinha e essa caixinha vai ser uma caixinha de input, uma caixinha de entrada. E o que está aqui, que é o digite o nome do produto, o usuário vai ver. Digite o nome do produto, ele vai digitar o nome do produto e vou armazenar na variável nome. Então nós já fizemos a primeira coisa, que é com o nome. Nós temos que repetir a mesma lógica, fazendo com quantidade e fazendo com valor. Eu vou copiar aqui o código da linha de cima para vocês verem uma diferença. Se aqui está nome, eu coloco quantidade, né? Só vou substituir pelo nome correto. E aqui eu vou colocar digite a quantidade do produto. A quantidade do produto. Certo? Então, sendo assim, eu já informei o meu usuário, mas eu vou diminuir aqui um pouquinho. Só que ele está dando um erro. Por quê? Ah, mas eu só copiei e troquei os valores, por que deu erro, né? A gente sempre faz essa pergunta. Todo erro, faça o seguinte, coloca o mouse em cima. Se você colocar o mouse em cima, ele vai te dar o que está acontecendo com aquela linha de erro. Então, note-se, coloquei o mouse em cima. Traduzindo, né? Tipo incompatível, string não pode ser convertida para double. Ah, eu preciso fazer conversão. Sim, você precisa fazer conversão. Você não pode pegar uma string, que no caso é o input de string, e jogar para uma variável double. São tipos incompatíveis. Então, se você toda vez colocar o mouse em cima, se você não sabe inglês ou nunca viu esse erro, copia ele e joga no Google. Você vai conseguir ver a resposta disso, porque todas as vezes que acontecer a mesma coisa, você vai conseguir entrar aí para analisar o teu erro. Então eu preciso converter. Para converter, eu vou fazer um exemplo aqui embaixo. Eu uso o double.parse double para converter para double. E uso o integer.parseInt para converter para inteiro. Neste caso, nós estamos usando o double. Nós precisamos converter para double. Porém, se caso nós quisermos converter para inteiro, nós temos essa opção de baixo. Então é integer.parseInt, certo? Então essa daqui é a estrutura básica. Nós precisamos acrescentar essa estrutura no documento. O que é que nós precisamos converter? Todo esse código que está aqui. Então, se é todo esse código, nós vamos colocar a conversão aqui dentro. Por exemplo, double.parse double. E tudo que está acontecendo aqui dentro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos converter. Eu só vou quebrar na linha de baixo para ficar mais fácil vocês enxergarem numa linha só, tá? Que aí fica muito mais fácil a gente conseguir compreender. Então, eu coloquei double.parse double, abri o meu parse double e fechei ele no final. O que isso quer dizer? Que tudo que está aqui dentro, que é o meu JOptionPenny, ele é uma string. Mesmo ele digitando um valor, que teoricamente é um real, né, um double, um número real, ele considera uma string por causa do campo. Então eu peguei todo o campo que está aqui, que é uma string,
converti para double. O que isso quer dizer? Agora ele é double. Sendo double agora, eu posso jogar para a minha variável quantidade, que ele vai aceitar o double aqui dentro. Então, double com double é compatível. A mensagem que estava dando era de incompatibilidade. Uma string é incompatível com double. Depois que eu converti para double, eu posso sim jogar numa variável double. Certo? Então, nós já fizemos isso daqui com quantidade. Basta fazermos com valor. Então, o valor, que é a variável, ela recebe o jOptionPenny, .show input dialog, e aqui dentro eu vou colocar para ele o que? Digite o valor do produto, certo? Então eu já fiz isso daqui. Se você analisar, vai dar o mesmo erro da linha de cima. Por isso que quando você descobre um erro, automaticamente os outros erros ficam mais óbvios. Então eu preciso converter isso também. Ah lá, tipo incompatível, string não pode ser convertido para double. Como que eu converto para double? Vou colocar na linha de baixo para ficar mais fácil, tá? Mas pode ser tudo numa linha só. Eu coloco lá double.parseDouble. E tudo que está aqui dentro eu vou converter. Então eu coloquei tudo que eu quero converter dentro do meu double. Então eu peguei todo esse jOptionPenny, ele vai abrir uma caixinha, o usuário vai digitar, a partir disso, tudo isso vai ser convertido para double. Foi convertido para double, agora double com double é compatível, então eu posso sim armazenar na variável valor. Lembra das três partes que eu passei para vocês? Primeiro, declaração de variável. Depois, armazenar as informações que o usuário digita. E qual que era a terceira? A terceira é você pegar essas informações que o usuário digitou e lá na classe Java receber essas informações. Vamos só revisar a classe Java? Eu abri na classe Java, ele ainda está esperando esses três valores. Então, o que nós vamos fazer aqui no nosso principal é enviar esses três valores para cá. Agora vem vários conceitos técnicos que você precisa começar a interpretar isso e memorizar. Primeiro, eu não consigo acessar a classe sem eu criar uma instância, sem criar um objeto através de uma instância. Para eu fazer isso, eu tenho uma estrutura, nome da classe, nome do objeto, igual a new, que é o construtor, e o nome da classe novamente. Porque eu não consigo acessar a classe sem ser pelo seu objeto. Então nós vamos criar uma linha de instância. Como que isso fica? O nome da classe. Qual que é o nome da classe? Produto. Como eu sei? Eu tenho a classe aqui e tenho o nome do produto. Note-se que letra maiúscula e minúscula tem diferença. Então, se você declarou P maiúsculo de produto, você precisa colocar exatamente o mesmo nome de classe. Então, coloquei o nome da classe, depois vem o nome do objeto. Então, eu vou colocar aqui objeto produto, igual a new, que é o construtor, e o nome da classe novamente, que é produto. Então, vamos analisar. Nós temos o nome da classe, o nome do objeto, o construtor e o nome da classe. Esta linha está instanciando uma classe. E quando ela instancia uma classe, ela cria um objeto. E qual que é o nome desse objeto? É o nome que eu dei escrito objeto produto. Por padrão eu coloquei objeto produto, mas você pode colocar qualquer nome, certo? Eu coloquei objeto produto para ficar muito mais fácil de você conseguir ler a palavra e saber que aquilo é um objeto, porque tem o objeto antes da palavrinha aí, né? Ótimo! Então eu já criei um objeto. Olha que legal, se eu colocar o nome da classe ponta alguma coisa, eu não enxergo o método que se encontra lá dentro. Por quê? Eu não acesso uma classe através do nome dela, e sim pelo nome do objeto. Vamos colocar o nome do objeto? Então, objeto, produto, ponto. Olha que interessante, eu já consegui visualizar que existe um imprimir produto lá dentro. E também consigo visualizar que o imprimir produto precisa do nome, da quantidade e do valor. E melhor ainda, nós já sabemos que o nome é uma string e a quantidade e o valor é double. Então, quando eu seleciono essa opção aqui, o que eu estou fazendo? O objeto produto, ele acessa a minha classe, então ele consegue entrar dentro da minha classe, né, hipoteticamente, e consegue visualizar o método imprimir produto e saber que esse método imprimir produto precisa de três coisas. E além dele saber dessas três coisas, ele sabe a ordem exata do que ele precisa. Mas por que ele enxerga o imprimir produto quando eu uso objeto? Porque o meu método é público. Lembra dos modos de visibilidade? Público todo mundo vê, private quer dizer que é só a classe que vê, e protect, né, que é o protegido, quer dizer que além da classe, as classes têm derivações, né? Então a gente usa mais o public e o private.
Então, em cima disso, a gente sabe que como está público, ele consegue visualizar essa informação. Então, quando eu coloquei o objeto produto, ponto, ele já enxergou imprimir produto e já sabe que tem que enviar o nome, a quantidade e o valor. Vamos conferir? Nome, depois é a quantidade e depois é o valor. Vamos lá na classe? Ele recebe primeiro o nome, depois a quantidade, depois o valor. E melhor ainda, o nome é uma variável string. Eu volto à minha classe, o nome é uma variável string. Volto aqui, quantidade. Ela precisa ser double. Venho aqui, a quantidade é double. E o terceiro e último é o valor, que também é double. Eu olho aqui, o valor também é double. Então, o que a classe Java faz diferente da classe main? A classe Java, ela faz a ação. Ela cria um método para fazer algo para você. E neste exemplo, a ação é de imprimir alguma coisa. Para imprimir 3 coisas, eu preciso receber essas 3 coisas. E quem manda isso é a classe principal. Quando eu venho aqui na classe principal, existem 3 coisas. Primeiro, a declaração das variáveis. Se você quiser fazer numa linha só, também dá certo, mas eu separei para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho a declaração das variáveis. A segunda parte, eu pego do meu usuário as informações e armazeno nessas variáveis. E a terceira e última, eu pego todas essas informações e envio para a classe Java, que já está esperando isso daí lá, certo? Então, eu só acesso a classe através de uma instância criada, que é o meu objeto. Então, eu uso o objeto para acessar a classe e consigo fazer o que eu quero, porque o método é público. É vários termos técnicos, mas a gente vai se acostumando, porque todas as vezes que eu preciso fazer algo com a classe, eu preciso sempre fazer essa linha de raciocínio. Então vai ficando cada vez mais comum para vocês, certo? Então, através disso, nós vamos conferir se foi feito corretamente o nosso exemplo. Então vem aqui, aperta o botão direito na classe principal. Lembra que a primeira coisa que eu programo é melhor a classe Java. Por quê? Vocês estão vendo que no main eu preciso enviar os valores para a classe. Como que eu uso o nome da classe sem ela existir? Porém, o compilador ele executa primeiro o main, que é o principal. Então, por isso que eu vou executar a classe principal. Executei a classe principal, né? Ele vai ver se está tudo correto aqui para nós. Abriu a caixinha. Tá vendo? Digite o nome. Isso que eu passei lá quando eu usei o show input. Vou digitar o nome do produto, por exemplo, pão. Ok, ele vai para o segundo, quantidade. Ele tem 2 quantidades no estoque, por exemplo. E qual que é o valor dele? Eu vou colocar R$2, porque esse produto está um pouco mais caro que o normal aí, né? Então eu venho aqui, aperto OK, ele aparece as 3 informações. Vocês perceberam que as 3 informações estão juntas? Por quê? Porque eu não coloquei nenhum espacinho ali, não escrevi nada. Então ele apareceu pão, já saiu 2.2, porque é um double, né? Já colado com 2.2, que é o valor. Então já saiu colado aqui, mas eu consigo ter um espacinho ali no meio, que é o que nós vamos fazer agora. Mas vocês notaram que o exemplo está correto. Então, se eu quero mudar aquela mensagem, onde que eu estou imprimindo? Não é na classe Java? Então, eu quero imprimir o quê? Eu quero colocar um espaço entre o nome e a quantidade. Então, eu coloco uma aspa dupla, dou um espacinho entre ela e concateno de novo. O que isso quer dizer? Vou imprimir o nome do produto, vou concatenar com um espacinho para não ficar colado, vou imprimir a quantidade. Vou colocar o que aqui? Vou concatenar mais um espacinho em branco. O que isso quer dizer? Ele vai imprimir o nome, vai dar um espaço, vai imprimir a quantidade, vai dar um espaço, vai imprimir o valor. Lembra que o mais concatena? Então eu estou juntando o nome com o espaço, com a quantidade, com o espaço e com o valor. E isso tudo, quando eu salvar e executar, ele vai me demonstrar o exemplo ali que a gente acabou de fazer. Então eu vou digitar o mesmo valor aqui, o pão. Quando eu der OK, eu vou colocar aqui quantidade 5 no estoque, por exemplo, agora, e o valor eu vou manter a R$2 cada pãozinho. Vocês viram que agora saiu separado, então com isso vocês conseguem concatenar, pular linha e pesquisar algo a mais que acrescente na impressão do jeito que você quer, certo? Então, só revisando, no modelo 2, nós temos 2 arquivos, a classe principal e a classe Java, certo? Nós criamos uma classe Java para fazer essa função, que no caso através do nosso método, certo? No modelo 1 a gente faz tudo dentro da classe principal. No modelo 2 a gente usa 2 arquivos e vai expandindo cada vez mais até chegar no modelo de MVC. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula.